O Dia das Crianças está chegando e eu vim fazer esse vídeo aqui para provar para você que é possível realizar o seu sonho para o seu filho se você se planejar desde o nascimento dele. Mesmo que esse sonho pareça um sonho surreal, você é capaz de realizar. Só que para você descobrir como, você vai precisar assistir esse vídeo até o final. E antes, obviamente, aquele pedido tradicional. Já curte esse vídeo aqui e se inscreve no nosso canal. Tá chegando agora o Dia das Crianças e obviamente que os pais têm muitos sonhos, né? Você tem o sonho de mandar seu filho para uma universidade, seja no Brasil ou no exterior. Tem o sonho de presenteá-lo com um carro, né? Eventualmente fazer uma viagem e outras coisas que você nunca pôde ter. E aí você fica pensando, poxa, mas faculdade é muito caro, né? Uma faculdade boa custa muito caro, eu ganho pouco, eu não vou conseguir fazer. E eu vou te provar que se você se organizar e você tiver conhecimento de planejamento financeiro, você consegue sim realizar todos os seus sonhos, desde que você seja disciplinado e abra mão de pouquíssimos luxos durante esse período de acumulação de patrimônio. Eu preparei uma apresentação para poder guiar a gente aqui, porque de fato tem muito número, então eu precisava dela como suporte. Reparem, né? Eu falei para vocês aqui que os pais costumam ter sonhos que são bem comuns aqui. Filho fazendo universidade no país ou lá fora, presentear o filho com um carro quando ele completar 18 anos, realizar uma viagem e o famoso poder dar tudo que eu não tive. Então os pais buscam muito isso. Só que para você poder realizar esses sonhos, primeiro você tem que falar sobre educação financeira, tanto na sua família quanto com o seu filho. Você tem que fazer um orçamento familiar, torná-lo equilibrado, você tem que pensar um pouco em investimentos, entender como começar a investir, onde começar a investir. Você tem que ter as dívidas organizadas e mostrar para sua família, inclusive para o seu filho, que dívida é uma coisa ruim, principalmente quando a dívida é cara, quando a dívida ela é insustentável. E mais ainda, se ela foi feita para antecipar um sonho, ela pode destruir capital em vez de acrescentar capital no seu patrimônio. Você tem que ter também uma estratégia de seguro de vida. E aqui é muito importante eu entrar um pouquinho mais nesse detalhe, porque o seguro de vida ele antecipa o tempo. Então você tem um sonho de, por exemplo, mandar seu filho para uma faculdade. E aí você sofre um acidente e perde sua força de trabalho, não consegue mais trabalhar. Você não vai conseguir acumular aquele dinheiro durante o período. Então tenha um seguro de vida para antecipar esse valor de acordo com o quanto você vai precisar para realizar esse sonho. Contrate seguro de vida porque é extremamente importante. Todo mundo deveria ter seguro de vida. Eu tenho e todos vocês deveriam ter, pois é de fato muito importante e não é tão caro assim de contratar. Além disso, é importante ter um planejamento de herança. Ao longo do período que você acumulou o seu patrimônio, pode ser que aconteça alguma coisa. Você precisa transferir esse patrimônio para o seu filho para ele realizar o sonho que você tinha. Só que eventualmente vai ter um custo muito grande. Então, planejar a herança é super interessante nesse momento. E por último, você tem que cultivar hábitos financeiros saudáveis. E para isso, é importante que eventualmente você abra mão de alguns luxos. E para poder exemplificar esses luxos, eu trouxe para vocês aqui 4 gastos muito cotidianos na vida de um casal, de uma família, de um homem, de uma mulher. Eu vou começar pelo carro. Aqui eu tô falando de uma assinatura de um carro. Se vocês pesquisarem, talvez achem assinaturas até mais caras do que essa. Mas aqui é o veículo mais básico que eu encontrei para assinatura. É um carro super simples, não tem nada de luxo, não é um carro que você vai ostentar, você vai não sei o quê, nada disso. É um carro apenas para meio de transporte, um carro mais simples que tem, é o carro popular mais barato do Brasil. Uma assinatura desse veículo custa R$ 1.500 por mês. Se você decide ir num rodízio uma vez por mês com a sua família, por pessoa, em média, um rodízio japonês ok, nem é dos mais caros e luxuosos, nem dos mais baratos e mais simples, você vai gastar em torno de R$ 150 aqui em São Paulo, tá? Por exemplo. Quando você gosta de beber, você às vezes não percebe, mas a bebida ela tem um custo muito elevado. E aí eu trouxe o exemplo aqui que uma garrafa de uísque no mercado, aqui eu nem estou falando numa festa, numa boate, que vai custar muito mais, no mercado vai custar em torno de R$ 120. Mas aquela cervejinha também você vai gastar isso, um vinho, um espumante. Quando você vê ao longo do mês, você gasta muito mais do que isso às vezes com bebida para quem gosta de beber. E por último, eu trouxe um exemplo muito simples, um cineminha mais uma pipoca, que você vai gastar pelo menos R$ 60 por pessoa nesse lazer. E aí vocês devem estar pensando, Vitor tá ficando maluco, tá falando aqui de lazer, do meu filho, do futuro, o que uma coisa tem a ver com a outra? E eu vou mostrar para vocês aqui agora que se vocês abrissem mão de uma vez por mês realizar um desses desejos, vocês poderiam realizar o sonho de, por exemplo, mandar o seu filho para uma faculdade de fora ou para uma faculdade muito boa. Então vamos começando com os custos de uma faculdade. Eu peguei aqui e levantei um custo médio de uma faculdade boa, não de uma faculdade super barata e nem da mais cara de todas. Eu levantei o custo aqui de uma faculdade de engenharia, custa em torno de R$ 2.000 por mês. Durante todo o período da faculdade daria R$ 120 mil. Economia/administração, que é uma universidade que também faz bastante sucesso, custa em torno de R$ 2.300 também, uma faculdade boa, e você iria gastar em torno de 110 mil para formar um filho. Um advogado, a formação por mês custa 2.500 e o acumulado total do período do curso em torno de 150 mil reais. E psicologia, mais ou menos R$ 1.000 e o total do curso vai ser de aproximadamente 60 mil reais. Vale lembrar que aqui eu não estou considerando os reajustes das mensalidades, mas depois eu explico para vocês como que vocês vão fazer de fato para implementar isso e não ter erro lá na frente. Esse aqui é o custo total. E agora eu vou mostrar para vocês que é possível que você mande o seu filho para essas
4 faculdades, fazer esses cursos aqui, escolher um deles, abrindo mão de alguns dos itens que eu mostrei para vocês lá, uma vez por mês. Primeira dica, você tem que começar a investir assim que seu filho nasce. Então você vai ter 18 anos para investir para o seu filho. Segunda dica, o rendimento tem que ter pelo menos 1% ao mês. Aqui no Brasil é bem normal você conseguir 1% ao mês de rentabilidade. Então, num curso de engenharia, para você acumular 120 mil reais, você precisaria investir 159 reais por mês durante 18 anos, rendendo 1% ao mês. Vale notar que o rodízio japonês custava 150 reais. Então, com 9 reais a mais do que um rodízio japonês todos os meses, você forma um filho engenheiro. O economista, com 146 reais, você conseguiria formar um filho economista ou administrador. O advogado, você precisaria abrir mão de 2 lazeres ali, né? Você teria que abrir mão do rodízio e, por exemplo, da pipoca, né? Para somar e dar 197 reais por mês que você precisa para acumular esse patrimônio. E psicologia seria um pouco mais do que aquele cineminha mais a pipoca com 80 reais por mês, desde o dia do nascimento do seu filho, você conseguiria investir e acumular os 60.400. Qual o disclaimer que eu tenho que fazer aqui? E ele é um disclaimer super simples, tá? Todo ano você precisa reajustar o valor do seu aporte pela inflação. Então, os 159 reais do engenheiro, se a inflação no ano seguinte foi 10%, você vai ter que adicionar R$ 15,90 a mais nessa parcela. É apenas de reajuste da inflação, pois provavelmente o custo da faculdade também vai ser reajustado pela inflação. Então você tem que todos os anos ajustando a inflação, a correção monetária dos seus aportes. Mas na prática, é isso, você conseguiria com valores bem baixinhos acumular um patrimônio para o seu filho se formar e ter uma profissão incrível. E se você acumulou esse patrimônio, você pode pagar a viagem, você pode comprar um carro, você pode fazer o que você quiser no final. Mesma fórmula que funciona para formar o seu filho, funciona também para acumular dinheiro no longo prazo e conseguir realizar outros sonhos. Agora, quem nunca sonhou em ter um filho formado em medicina? Eu, particularmente, sou muito fã dos médicos, tá? Eu sou um cara que respeito muito essa profissão, tenho uma grande admiração, assumo que não teria frieza e talvez até capacidade técnica para me formar como médico, mas eu admiro demais. E aí as pessoas acham, não, é impossível pagar uma faculdade de medicina porque medicina é muito caro. E eu concordo, medicina é uma faculdade muito cara, é muito complexo, mas se você se programar por 18 anos, é factível sim. Olha esse meu exemplo aqui. A PUC do Paraná, que foi a que eu achei o dado público aqui disponível, cobra R$ 12.389 por mês para a faculdade de medicina. Contando 60 parcelas, a gente está falando de quase 750 mil reais. Olha que legal. O cenário 1 que eu trouxe para vocês aqui. Você tem um filho recém-nascido, você tem 18 anos para investir o dinheiro, e pensando 18 anos vezes 12 meses, a gente tem 216 meses de dinheiro para você investir. Supondo uma rentabilidade de 1% ao mês, que eu estou sendo até conservador aqui nesse exemplo, para você alcançar 750 mil reais, você precisaria de R$ 980 reais por mês, ou seja, menos do que a parcela do aluguel do carro popular que eu citei para vocês naquele exemplo. Então, com menos do que aquilo, você conseguiria acumular um patrimônio suficiente para poder pagar a faculdade. E repare, se você subir um pouquinho a rentabilidade para 1,2, você vai acumular até mais, então teria uma sobra grande. E novamente aqui, vale lembrar que esses R$ 980 reais todos os anos precisam ser corrigidos pela inflação daquele ano para que você mantenha o poder de compra. R$ 980 reais há 10 anos atrás não são os mesmos R$ 980 reais de hoje. Então, se eu mantivesse um valor numérico simbólico, eu não conseguiria acumular o patrimônio adequado para aquele momento. O que vai acontecer, se você não corrigir a inflação, é que lá na frente, quando você for pagar, a faculdade vai estar muito mais cara do que o que você acumulou e você vai ter se desorganizado. Agora, eu vou além. Será que é possível mandar um filho para estudar em Harvard? É uma das maiores, se não a maior faculdade do mundo? Sim, é possível. Aqui já vai ficar um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais puxado, mas eu precisava mostrar para vocês que é possível. Qual o custo estimado por ano para você colocar um filho na faculdade de Harvard? Bom, em Harvard, o custo estimado é de $75 mil por ano por um curso em Harvard, tá? Óbvio que tem cursos que são mais caros, tem cursos que vão ser mais baratos, mas eu peguei um custo médio aqui. Pensando num dólar a R$5, só para ter uma estimativa, ele pode estar acima ou abaixo no momento desse vídeo, a gente está falando de R$375 mil por ano. Se você pensar no período total, os 4 anos, daria R$1.400.000. E para você acumular esse dinheiro todo, né, ao longo de 18 anos, você precisaria investir por mês R$1.855. Sim, todos os meses R$1.855. Ou seja, um pouco a mais do que o aluguel daquele carro popular. Então tem carros de assinatura que as pessoas hoje contratam com R$2, R$3.000 por mês. Se você abrir mão desse carro de assinatura e andar num carro mais barato que você compre, um carro mais simples, ou eventualmente de transporte público, você pode sim realizar o sonho de tentar mandar seu filho para Harvard.
Harvard. E vale a pena você também tomar cuidado aqui com uma questão. Você vai precisar investir e você vai precisar também se proteger contra o câmbio. Então é importante que parte relevante desse investimento seja feito em moeda forte, ou seja, em dólar. Bom, pessoal, então como eu mostrei para vocês aqui, dá para realizar quase todos os sonhos, desde que você tenha planejamento financeiro, organização e conhecimento. Você pode, com pequenas mudanças de hábito, como por exemplo, deixar de sair um fim de semana, deixar de comprar uma bebida mais cara, deixar um fim de semana de lazer e fazer um lazer mais barato, um lazer que não tenha custo com a sua própria família. Se você fizer isso ao longo de 18 anos e investir o dinheiro daquele fim de semana para o futuro do seu filho, ele tem um potencial multiplicador muito relevante e um potencial de transformar a vida do seu filho no futuro. Costumo dizer, todo mundo consegue mandar o filho para a faculdade. O que falta é organização e visão de longo prazo. 18 anos é muito tempo. Você consegue acumular muito dinheiro e você consegue fazer com que o efeito de juros compostos trabalhe para você. Pense nisso e comece já. Não espere. Vitor, mas meu filho já tem 5 anos, então não vou fazer. Antes tarde do que mais tarde. Comece logo. Se você não começar, você não vai conseguir alcançar esse sonho. Então é melhor que você comece agora e você chegue lá na frente e tenha menos dificuldade para conseguir pagar a faculdade do seu filho do que você nem tentar ir lá na frente e ficar no desespero, tentando arrumar algum jeito de dar uma formação melhor para o seu filho, pois a gente sabe que com o passar dos anos, cada dia se torna mais necessário uma formação, uma especialização, um aprofundamento no ensino, pois o ensino básico já não é mais o suficiente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham um excelente Dia das Crianças e aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal.